Olá, yogis. Estamos hoje fazendo mais esse vídeo sobre o tema do auto-engano. E esse tema do auto-engano está relacionado ao tema conhece-te a ti mesmo. E daí pode surgir a dúvida: o que é conhecer? Em seu livro, intitulado Auto-engano, Eduardo Gianetti nos faz o seguinte questionamento: não importa o que seja, pergunte a si mesmo se você conhece algo e você terá sérias razões para começar a duvidar. Antes de tudo, cabe indagar: o que é conhecer? E aí, relacionado a essa pergunta, né, o que é conhecer, tem uma série de outras perguntas. Mas a pergunta que eu quero trazer para esse momento é: o que é a verdade? Ou como você pode ter alguma certeza de que aquilo que você considera verdadeiro ou real realmente é verdadeiro? E há várias respostas para essa pergunta, algumas respostas até contraditórias, mas vamos nos fixar numa sugestão que é mencionada no Yoga Sutra de Patanjali. Evidentemente, isso não foi criado por Patanjali, isso provavelmente vem da tradição védica no contexto do Sankhya, em que Patanjali afirma que as três fontes fidedignas principais de conhecimento são a percepção direta, o testemunho válido e a inferência lógica. Então, pensando dessa forma, você poderia dizer que algo é real se você é capaz de acessar esse algo por meio dos órgãos dos sentidos, né? Você consegue ver, você consegue ouvir, ou tocar, ou saborear, né? Então, se você tem acesso direto pelos órgãos dos sentidos, isso é uma evidência muito forte de que este objeto ou esta situação é verdadeira, é real. Mas nós sabemos que os nossos órgãos dos sentidos podem nos pregar peças, né? Então, por exemplo, uma miragem. Quando alguém tem uma miragem, ela pode achar que está vendo determinada coisa e não está vendo. Ou então determinados objetos que parecem existir do ponto de vista de um órgão sensorial, mas que quando você avalia de modo mais rebuscado, aquilo ali não tem uma existência concreta de verdade. Por exemplo, o céu azul. Você já se questionou sobre isso? Que o céu azul de verdade não é um objeto. Não é um objeto que você pode mensurar. Embora você veja o céu azul, se fosse possível, é possível, né? Mas para todos os seres humanos, se fosse possível ir até lá e encontrar esse objeto céu azul, a gente nunca ia encontrar ele. Porque não existe o tal objeto céu azul. Então, associado à percepção direta, a gente tem que usar o raciocínio lógico para fazer questionamentos sobre a veracidade daquele fato. Agora, existem muitas verdades, muitas realidades que nós não temos acesso direto por meio dos órgãos dos sentidos, mas que outras pessoas em quem nós confiamos têm acesso, né? Então, por exemplo, o fato de que a Terra é redonda é um fato que pode ser visto por um astronauta. E aí nós confiamos na palavra dos cientistas, especialmente dos que são astronautas ou foram astronautas e viram a Terra de fora, aí nós confiamos nessa palavra de que
a Terra é redonda. Mas mesmo diante desse, vamos dizer, testemunho válido, nós temos que associar a lógica. Temos que associar o raciocínio lógico para questionar se isso é realmente verdadeiro. Agora, o que é conhecer? Depende, é claro, do nosso grau de exigência. Aí o autor continua. Se você passar, por exemplo, uma tarde visitando uma cidade histórica, poderá voltar para casa e dizer que a conhece. Se você passar vários meses nessa mesma cidade, perceberá que as mudanças do clima, as alterações de seu próprio ânimo e as pequenas surpresas de cada dia têm o dom de revelar ângulos e facetas até então desconhecidos. Mas se você passar alguns anos na tal cidade, estudando seu passado, pesquisando a evolução de seus prédios e de seu traçado, e buscando entender o significado histórico do que se passou nela, você ficará assombrado com a vastidão do que falta saber. Com o avanço do conhecimento, alarga-se o desconhecido. Com o saber, cresce a dúvida. E aqui a gente pode levar esse raciocínio para o conhecimento de si. Então, muitas vezes a gente está tão enganado sobre nós mesmos, tão enganado, que não percebe coisas básicas, né, sobre a nossa personalidade, ou não reconhece alguns fatores da nossa personalidade, do nosso modo de ser. Eu lembro que nas primeiras aulas de meditação que eu dei, havia um colega na sala e o exercício era ficar alguns minutos em silêncio, percebendo, de certa forma, a qualidade do conteúdo mental. Né, para ver se havia, por exemplo, alguma ansiedade, alguma preocupação. E, e havia uma pessoa que dizia que não tinha nada, que a mente dela era super perfeita, que não tinha nenhuma preocupação, só via coisa positiva na mente. E isso me pareceu estranho, mas eu não contradisse a pessoa. Mas muitos dias depois, conversando com essa mesma pessoa, ela revelava preocupações intensas, ansiedades e medos e etc. Mas só que ela não reconhecia que isso estava contido no seu fluxo mental. Então isso é uma forma de auto-engano. Então, esse auto-engano ele pode se expandir de forma a você, por exemplo, ser uma pessoa mal educada que trata os outros mal e você não percebe, você acha que a pessoa mais gentil do universo. Então, esses níveis de conhecimento sobre si, para você ter acesso maior, mais profundo a todas as suas características, ao que você precisa desenvolver, ao que você precisa melhorar, você tem que usar algo como uma lupa para olhar as minúcias. E uma das ferramentas que pode funcionar como essa lupa é a meditação. Bom dia, pessoal, e até a próxima.